Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 24, que é um lindo capítulo que vem sob o título A Prece de Ismalha. Então, antes de nós iniciarmos, eu te convido para que tu não esqueça de curtir esse conteúdo, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível, para que a gente possa tocar os corações e as vidas com esse bem maravilhoso que nós temos recebido aqui. E vamos então agora para a nossa leitura e posteriormente eu vou trazendo alguns breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: dentro de poucos instantes, reuníamo-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões a sombra se fizera, desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismalha. Os demais homens e mulheres manteriam-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que por direito essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Então, meus queridos, dando um adendo aqui à nossa leitura, eu te convido a fazer a mesma coisa que Aniceto convidou a Vicente e a André Luiz a fazerem. Acompanhar frase a frase, expressão a expressão, em pensamento, aí imprimindo, não é mesmo, esse ritmo, essa harmonia do verbo e da ideia nessa vibração amorosa que certamente se criou lá no mundo espiritual e se criará também entre nós, nos nossos lares, onde nós estivermos, escutando essa menção da oração tão linda que Ismalha fez. Então vamos lá. Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assim, os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Nós estamos prontos para executar vossa vontade,
sinceramente, de secundar vossos altos desígnios convosco, Pai. Reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Desperta, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos filhos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante da vossa bondade. Olha só que lindo, gente. Então, nesse momento, quando nós nos concentramos com a prece de Ismalha, nós enviamos amor a esses irmãos que ainda existem no plano espiritual e que ainda há muitos casos em necessidade. E a nossa casa recebeu a dádiva de ser um posto de socorro através das nossas orações. André Luiz continua nos dizendo: a voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de brilho intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, olha só, gente. Conforme eles iam orando e Ismalha ia ali conduzindo aquela oração abençoadora, ela ia irradiando dela mesma, do próprio corpo, especialmente do centro do peito, aquela luz maravilhosa, iluminadora, que brotava através dessa oração sincera feita. E cada um ali também irradiava essa luz, cada um em uma cor. Olha que lindo, gente. As vibrações das preces conosco acontecem a mesma coisa, só que nós, pela debilidade de estarmos encarnados na matéria, não enxergamos, mas aqueles que têm o dom da mediunidade da visão conseguem muitas vezes ver sim esse fenômeno acontecendo. Então, saiba que toda vez que você faz uma oração sincera,
Irradia-se de você e dos seus centros de força essa energia amorosa e luminosa que vem a partir da sinceridade da tua conexão com o divino amor. Continuando então essa oração maravilhosa, vamos novamente nos focar na energia desse imenso amor. André Luiz continua nos dizendo o seguinte, e aí você vai também aí refletindo e se colocando em prece junto com Ismalha. Então André Luiz nos fala, com voz pausada e comovedora, Ismalha prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão das vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando destinos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria, sob a imobilidade aparente. Movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Perdoe-os, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos para nós a verdadeira noção de fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada enfermo o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como o Senhor nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos contemplar a bênção de vida e luz. Fizera Ismalha nova pausa, agora mais longa, os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma, e tão intensa era essa nova sensação de conforto, que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno, fixando instintivamente o alto. Enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos,
a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos, de corpo obscuro, emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Olha só que coisa mais linda, gente. Eles estavam ali naquela vibração intensa, de intenso amor e de alegria de estar servindo, de estar ali orando, fazendo aquelas preces sinceras em favor de todos aqueles necessitados. Porque quando nós enviamos a nossa boa vontade, o nosso auxílio, as nossas preces, o nosso servir aos que necessitam, nós também somos iluminados. E eles então recebiam do alto esses flocos, como se fosse um tipo de neve, mas sim em vibrações sagradas, não é? Que penetravam neles. E então, a partir dessa conexão, dessa junção de amor do alto com as preces sinceras deles, cada um, dentro da sua própria gradação espiritual, enviava àquelas pobres almas mumificadas ali essa graça, essa luz, essa iluminação. Olha que lindo, gente. Olha como nós também podemos colaborar de forma amorosa com os nossos irmãos, e isso também ocorre conosco quando nós enviamos o nosso serviço presencial e físico e também as nossas preces. Olha como é importante nós fazermos as nossas preces sinceras por quem esteja necessitando. Que lindo, não é, gente? Vamos continuando então. André Luiz diz o seguinte: observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Olha só, gente, que eu acabei de dizer para vocês, não é? Que a gente já sabe, a gente já tem essa noção estudando sobre espiritualidade, não é mesmo? Que quando nós contatamos o poder do alto, nós recebemos esses elementos força. E aí nós podemos doar ainda melhor para os nossos irmãos e ter também redobrado em nossas vidas. Por isso que o Espiritismo nos diz muito claramente que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque quando nós prestamos a caridade, quando nós servimos aqueles que necessitam de alguma forma, física ou espiritualmente através das nossas preces, nós recebemos esse auxílio. E especialmente a prece, ela produz esse avançado elemento de força, como disse aqui Aniceto. Ela fortalece as nossas energias. Se estivermos fragilizados, nos fortaleceremos e também poderemos oferecer melhor auxílio àqueles que necessitam. Quando nós, além do nosso servir físico, também enviamos as nossas melhores vibrações e as nossas preces àqueles que precisam.
quer sejam irmãos que estejam no plano espiritual, quer sejam irmãos que estejam aqui conosco, no plano dos encarnados. Então, façamos sim as nossas preces sinceras, uns pelos outros. Assim, vamos estar nos fortalecendo e fortalecendo aqueles que necessitam de amparo. Continuando então a nossa leitura, André Luiz nos conta que Aniceto continuou falando o seguinte: eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, olha só, gente, como é que acontece e como é que Aniceto está aqui explicando que acontece. Então, ele diz para nós que na prece nós encontramos a produção avançada do elemento força. E aí, esses elementos força, essa força divina, vem da providência em quantidade igual para todos aqueles que estão ali em intercessão junto ao plano divino. Mas cada um de nós vai ter a absorção dessa bênção desses elementos força conforme a nossa capacidade, não é? A nossa capacidade de receber. E essa capacidade, ela nos chega então a partir da nossa conquista individual, através da nossa aproximação do plano mais alto, não é? Do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa boa vontade, da nossa dedicação para elevar a nossa moral. E aí Deus concede o socorro de homem para homem, de alma para alma, mas cada um de nós só vai conseguir poder auxiliar o semelhante e colaborar com o Senhor conforme as qualidades de elevação que conquista na vida. Então, todos podemos auxiliar, todos, conforme as nossas capacidades de elevação. Então, quanto mais nós buscamos nos elevar e quanto mais nós buscamos nos aperfeiçoar como seres humanos e também como seres eternos, elevando a nossa moral e buscando o bem, mais e mais nós vamos poder abençoar as nossas próprias vidas e colaborar na obra do Senhor. Não é lindo, gente? Lindo demais, não é mesmo? Nesse momento, então, antes de nós encerrarmos, eu te convido para que tu não esqueças de curtir esse vídeo e também de todas as segundas-feiras, às 19 horas, estar aqui comigo no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para nós partilharmos o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando Jesus vem ao nosso lar junto com a sua equipe amorosa, visitar as nossas casas, abençoar as nossas vidas, dos nossos amados e o nosso lar. Também nas quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos sempre a ter os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos a bênção e a recepção do passe, nos ofertada pelos benfeitores espirituais e pela nossa querida mentora Maria da Soledade, que vem dirigindo esse trabalho, que eles todos, então, com o amor de Jesus, sob a aprovação de Jesus, nos abençoam para a renovação das nossas energias. Então, assim sendo, com uma oração singela, vou me despedindo de vocês, pedindo sempre a nosso Pai amoroso, nosso Pai eterno, Deus que tudo pode, nos abençoe sempre e tenha misericórdia das nossas debilidades. Que Jesus, nosso amigo, nosso companheiro fiel, nosso mestre querido, continue nos abençoando os caminhos, nos protegendo, nos amparando.
Que Maria Santíssima, com o seu amor inconfundível e incomparável, continue nos conduzindo pelas mãos até os caminhos abençoadores que Jesus nos ensinou, e que os nossos benfeitores espirituais permaneçam conosco sempre, sempre, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e aos caminhos de evolução, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e abertos às intuições do bem que nos chegam, praticando tudo aquilo que temos aprendido da melhor forma possível, no nosso dia a dia, nos esforçando, estudando, nos dedicando, entrando sempre em prece, para que possamos abençoar os nossos caminhos e valorizar esse imenso amor que permanece conosco apesar das nossas debilidades. E que assim seja. Deixo grande, grande beijo no coração de cada um de vocês e me despeço, desejando sempre que haja muita paz e harmonia em nossos caminhos. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até nosso próximo encontro.